Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, no quadro Dicas e Esclarecimento. E hoje eu vou explicar a diferença entre três palavras: iniquidade, ou iníquo, ímpio e justo. Que a gente lê muito na Bíblia, principalmente nos livros de Salmos e Provérbios. E para isso eu vou iniciar lendo 3 versículos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. E para isso eu vou iniciar explicando o que é ímpio. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Em Romanos 5, 12, diz que através de Adão, a desobediência de Adão trouxe o pecado para toda a raça humana. Então, ímpio são todos os seres humanos. Todos os seres humanos se tornaram ímpios e afastados da presença de Deus. O que seria justo? É o oposto do ímpio. Então, justo é aquele que está justificado em Cristo. Em João 8, 30, versículo 32 e versículo 36 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade, o Filho do Homem, te libertar, verdadeiramente você será livre. É o que fala no versículo 6. Aquele que permanece em Cristo e que conhece Cristo não vive pecando. E a segunda parte é: qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, justo é o que conheceu Cristo e conhece Cristo e não permanece pecando. Ímpio é aquele que não conhece Cristo e continua no ato pecaminoso, no ato pecando. Como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. A obra da carne e o fruto do Espírito. Ímpio está na obra da carne e o justo está no fruto do Espírito, buscando o fruto do Espírito, buscando a santificação. Não quer dizer que o justo não peca. O justo é justificado em Cristo. Ele não permanece no ato pecaminoso. Ele não permanece pecando. O pecado na vida do justo é um acidente de percurso. Ele volta para Cristo. Ele não permanece nessa prática. Ele não continua transgredindo a lei. Porque ele conhece Cristo, ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia, ele medita sobre a Bíblia, ele busca a Bíblia, ele escuta outras pessoas falando sobre a Bíblia, sobre as experiências que essas pessoas têm com Cristo, e isso faz com que essa pessoa volte para Cristo, justificado pelo sangue de Cristo, justificado pela cruz de Cristo. O justo está de um lado, o ímpio está do outro, e o iníquo, aquele que pratica iniquidade, está em cima do muro. Aquele que pratica iniquidade é aquele que está fora da vontade de Deus. Essa vontade está fora da presença de Deus, e isso faz com que ele peca. O ímpio é o mundo, não conhece Cristo. O justo é aquele que conhece Cristo, conhece a palavra, a Bíblia. E o iníquo é aquele que está em cima do muro. Ele conhece a palavra, mas continua pecando. A diferença do iníquo para os outros dois é que o iníquo, ele conhece a palavra,
e se maqueia sobre ela. Eu vou dar alguns exemplos. Aquela pessoa que dirige sem habilitação. Ele está dentro da igreja, ele frequenta o culto, ele sabe que Deus destituiu a carteira, a habilitação. Ele continua dirigindo sem habilitação. Ele se torna um iníquo. Ele está praticando iniquidade. Ele está fora da justificação de Cristo, porque ele está transgredindo uma lei estabelecida por Deus. Leis estabelecidas por Deus através do homem, e Deus aceitou isso. A pessoa tem que ter habilitação para dirigir. Outra coisa, o que se torna uma pessoa iníqua? Aquela pessoa que faz uma conta e não paga. Ele se torna iníquo, porque ele pecou, ele pegou, fez a conta, sabendo que não podia pagar. Alguma coisa aconteceu no decorrer dessa situação para que não pagasse a conta, e ele se tornou iníquo. Ele tem que reatar com Cristo, e reatar através de pagar essa dívida, para que ele possa ser justificado em Cristo. Outra coisa que se torna um iníquo: a pessoa que pratica ato sexual fora do casamento. Amigou, juntou, está namorando, está noivando, se torna pecador, se torna iníquo, porque pratica sexo fora do casamento, estabelecidos por Deus em Gênesis 2, e que realmente um homem tem que seguir. São leis estabelecidas por Deus e o homem não segue, se tornando iníquo. Estou falando a diferença entre iníquo e dos outros dois, porque um já está no pecado, o outro está justificado em Cristo. Agora, como fazer para se manter em Cristo? Primeiro, Marcos 14 diz que vigiais e orais, versículo 38, vigiai e orai, porque não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, está na verdade, está em Cristo, mas a carne é fraca. A nossa carne é ainda uma carne pecaminosa. Então temos que manter vigilante e orando, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Esse orai sem cessar é permanecer no Espírito, permanecer numa comunhão com Deus, permanecer com a sua vida espiritual, com a sua vida buscando o fruto do Espírito, como está em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o inimigo está ao nosso derredor procurando oportunidade para que nós possamos cair. Sejamos sóbrios e vigiai, sejamos lúcidos, sejamos atentos. A segunda coisa, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na palavra, ter prazer em buscar, em aperfeiçoar, em entender, em aprimorar, em amadurecer na palavra de Deus. E isso está em Salmo 1, versículo 2, ter prazer na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, buscar a presença de Deus. E buscando a presença de Deus é através da palavra, é através de oração, é através de vigília, de vigiar, é através de jejum. A terceira coisa que podemos fazer está em João capítulo 6, versículo 35, que Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte perfeita. É a fonte que precisamos para continuar nossa caminhada de santificação. Jesus é o que precisamos como um intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o que precisamos para justificarmos nós através da acusação do inimigo. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o que intercede por nós. Nós precisamos de Cristo em nossa vida. E como vamos ter Cristo? Através
de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito Santo. Você tem que deixar o fruto do Espírito Santo amadurecer e aperfeiçoar na sua vida. Você tem que ceder ao espiritual. Você tem que buscar o espiritual. Para isso, quando acontecer algum acidente de percurso, realmente o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque nós vamos estar com o coração aberto, com o nosso coração de carne, não um coração como um ímpio, coração duro, cheio de achismo, cheio de soberba, cheio de egocentrismo, cheio de paradigmas, cheio de hedonismos, cheio de querer fazer na satisfação dele, de querer só para ele, no egoísmo centralizador, do antropocentrismo. Então, quando nós estamos em Cristo, com o Espírito Santo como fruto, nós passamos a ter um coração de carne e passamos a entender que o Espírito Santo sempre vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sempre quando tiver um acidente de percurso. Isso está em João capítulo 14. Que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é isso, meus irmãos. A diferença entre ímpio, iníquo ou iniquidade, aquele que permanece transgredindo a lei, e justo. A nosso Senhor Jesus, toda honra e toda glória, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até o próximo vídeo. Bye, bye.